21 de setembro de 2024, São Paulo, capital. Eduarda voltava para a casa da mãe depois de deixar para trás o marido Lucas. Com apenas 21 anos, Eduarda já era vítima de violência doméstica e acreditava ter conseguido se livrar do marido abusador. Ela só não imaginava que seu ex-companheiro estava ainda mais perto dela e seu fim já era carta marcada. Confira a entrevista que fiz com a mãe de Eduarda, que conta os detalhes de como tudo aconteceu. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu não gostaria de ter, Simone. Eu sempre digo para todo mundo que senta onde você está sentado, quando a gente vai falar de um caso como o seu, que eu preferia que a gente tivesse conhecido porque você assistiu ao canal, porque a Eduarda assistiu ao canal. E a gente se conhecesse por outros melhores motivos. O fato de você estar sentado aqui é que você é uma outra vítima de uma história muito triste, que aconteceu com a sua filha, Eduarda. Tudo aconteceu muito recente, foi agora em setembro de 2024. Isso, dia 21 de setembro de 2024. A gente está gravando agora em abril de 2025, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Faz 6 meses e alguma coisa, ainda não fez 7 meses. Para você ter a Eduarda foram 9 meses, você ainda está numa gestação do luto total. Então, muito obrigado por você ter vindo. Eu sempre digo que a partir do momento que tudo aconteceu como aconteceu com vocês, você vira agora a voz da sua filha. Você tem que se agarrar a ela, gestar ela novamente e falar por ela, porque senão outras pessoas vão falar. Tudo aconteceu com ela no dia 21 de setembro de 2024. Até aquele dia, a Eduarda estava com você. Então, eu quero ir para um tempo mais feliz. Eu queria conhecer a Eduarda, uma moça de 21 anos. Quem era sua filha? Quais eram os sonhos dela? Como era a Eduarda Benício, que eu não conhecia? A Eduarda era uma menina que tinha muitos planos, né? Tinha acabado de fazer 21 anos, ela fez 21 anos em junho, dia 19 de junho. E ela tinha muitos planos. Ela estava trabalhando, ela estava fazendo uma diária, porque ela tinha saído do trabalho, né? Ela tinha acabado de se formar em RH, dia 27 de agosto, ela tinha se formado... Já na faculdade? Na faculdade de RH. Nossa, tão cedo, tão nova, já formada. Sim. Dia 27 de agosto ela tinha se formado, estava muito feliz de procurar emprego na área. E daí a gente estava fazendo plano juntos, a gente ia comprar um apartamento, já estava tudo empedurado para fazer isso. E aí ela falava, mãe, a gente vai vencer. Que ela já tinha voltado para casa, ela tinha planos com o Lucas. Que né? É o assassino. Eu sei, mas ele era o que dela? O namorado, eles estavam morando juntos. É um marido, é um companheiro. Companheiro. Ela morava junto com ele e tudo acontece, ela já estava morando com você? Já estava morando comigo. Quando aconteceu, ela já tinha voltado para casa. A Eduarda, então nova, já estava formada, já tinha um companheiro, já tinha um ex-companheiro, parecia que ela tinha uma fome de viver. Sim. Parecia que ela corria contra um tempo que ela não sabia que ia ser curto. Isso. E com 21 anos é que ela arrumou um companheiro para ir viver junto. Ela nunca tinha vivido junto com ninguém. Daí, com 4 meses que ela estava com ele, aconteceu tudo isso. Com o Lucas? Com o Lucas. Você me falou, vocês moravam juntos? Quem morava juntos? Você, ela... E a minha outra filha mais velha, a Raíssa. O pai, ela tinha uma convivência com o pai? Como que é a relação com o pai dela? Pouco, né? Mas eles sempre estavam saindo, mas a convivência era pouco. Tinha uma boa relação? Sim. De mãe, de filho e pai? Sim.
Para saber como que era ela com relacionamentos com a figura masculina, para entender. Sim, sim. Ele não era muito presente, mas sempre nesses casos, quando tipo, a Eduarda quer sair hoje, então eu sempre falava para ele, a Eduarda vai sair e tal, dar um conselho para ela. E aí nesses casos assim, mas ela era uma menina muito boa, tinha boas amizades. E ela teve namorados antes do Lucas? Teve um namorado também que se chamava Lucas. Também Lucas? Também Lucas. Quanto tempo ela namorou com ele? 2 anos. Então, mais nova? Sim, mais nova. Como era ela com o Lucas? Era uma relação saudável? Saudável, tranquilo. Nunca pensaram em morar juntos, né? Porque muito novos, os dois. Ele morava com a mãe, ela comigo. Mas era um rapaz tranquilo, um relacionamento tranquilo. Mas não tinha violência doméstica, nem nada? Nunca teve. E quem é o Lucas? O Lucas, pegar o nome dele, que é o Lucas Moreira da Silva. Também com 21 anos. O Lucas Moreira da Silva, eu conheci ele através da minha filha, porque ela conheceu ele no Facebook. O relacionamento deles foi através do site de relacionamento do Facebook, né? Então, ela falou que estava conhecendo o Lucas e que o Lucas parecia ser uma pessoa legal. Aí eu ainda perguntei para ela, mas o outro Lucas, né? Porque, tipo, já teve um namorado chamado Lucas, você quer outro Lucas? Mãe, eu falei, então você traz ele para eu conhecer, né? Porque depois que eu descobri que eles que se conheceram pelo Facebook. Eu achei que era namorado de escola. Como eles tinham algo em comum, que moravam na mesma rua, no mesmo bairro, eu achei que eles tinham se conhecido lá também. Quando você só descobre depois da morte da sua filha? Não, eu descobri depois que eles começaram a namorar. Tá. O primeiro momento ela falou o quê? Que conhecia ele, que tinha conhecido ele, que estava gostando dele. E aí, nesse período, foi no mês de setembro de 2023. Setembro, outubro de 2023, eles se conheceram, só que durou pouco. Um ano antes? Não, durou 2 meses. Não, que eu digo, eles se conhecem um ano antes de tudo. Aí esse relacionamento durou 1 mês e meio, 2. Ele foi seguir a vida dela e aí ela... Ele trabalhava? Estudava? O que você sabia dele? Na época que ele conheceu o Eduardo, ele estava desempregado. Quando ele conheceu ela, ele arrumou um emprego, tudo certinho, né? E aí, quando a Eduarda voltou com o Lucas, que foi no mês de maio, mais ou menos, de 2024, abril, maio, aí ela já voltou com tudo, né? Já voltou falando que ia morar com ele, que eles iam alugar uma casa para eles morar junto. Aí eu falei, mas já? Você nem conhece o rapaz direito, o cara acabou de arrumar um serviço, tal. Aí ela falou, não, mãe, mas eu quero ir morar com ele porque eu gosto dele. Eu já tenho 21 anos, eu trabalho, ele também trabalha, então a gente vai tentar. Se não der certo... Nossa, já tenho 21 anos, tão nova, meu Deus do céu. Nova. Uma pergunta só. Eles se conhecem em setembro de 2023, eles começam a namorar e você me falou que terminam rápido. Por quê? Ela não me falou o motivo, mas depois ela falou para a irmã dela, que eu soube agora, depois da morte dela, que ele era uma pessoa, tipo, bipolar. Ele se transformava, ele falava que ele era bonzinho, e daqui a pouco ele pedia perdão, pedia desculpa. Mas ele batia nela? Não, nesse período que eu saiba, não. Ele era grosseiro? Ele era grosseiro, com as palavras. Ciumento, perseguidor? Ciumento, ele tinha ciúme com as amizades dela. Isso depois que ela foi viver com ele. Ela só veio descobrir coisas mesmo dele, mesmo depois que ela foi morar com ele. Porque nesse primeiro namoro, nesse tudo primeiro acaba namoro mais rápido. foi assim, tipo uma briguinha assim. Uma discussão, e ela sentiu um tom de voz muito alterado. Então ela achou melhor terminar. Aí depois ela reatou com ele. A irmã dela ainda falou, a minha filha ainda falou. Mas você não falou que ele é uma pessoa que tem bipolar, que ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, tal? Ela falou, não, mas eu vou tentar, né? Mas ele não era diagnosticado como bipolar, é uma forma de falar. É uma forma de falar, exatamente. Tá, só porque bipolar é uma pessoa que tem uma doença real, precisa de tratamento e tal. O que você está me dizendo é que ele tinha altos e baixos. Ele tinha, pelo que ela relatava, ele era uma pessoa que saía do amor pro ódio muito rápido. Tá. Isso. Só que assim, para mim ele era uma pessoa normal. Ele me tratava bem, eu tratava ele super bem, eu tinha ele até como um filho. Entendeu? Eu tive uma confiança nele, assim como a Eduarda teve. Você conheceu a família dele? A mãe? Conheci o pai dele. O pai dele. Ele morava com a avó foi criado pela avó. E a avó, o que dizia dele? Alguma coisa? Não conhecia a avó dele, não cheguei a falar com ela, não conhecia ela, só que a Eduarda falava que era uma pessoa muito boa. A Eduarda conhecia? Conhecia.
Inclusive, quando a Eduarda foi morar com ele, porque eles já viviam junto na casa da avó, e eles se sentiram incomodados. Daí foi no dia que ela chegou para mim e falou: mãe, eu não vou mais ficar na casa da avó porque eu estou me sentindo incomodada. Então, eu e o Lucas resolvemos alugar uma casa. Na verdade, a casa da avó. Da avó. Eles que estavam incomodando. Sim, não, ela estava se sentindo incomodada por conta estar de estar lá. na casa da avó Isso. dele. Então, chega em maio e ela te fala: voltei com o Lucas. Não, voltou Maio com o de Lucas. 2024. Já voltou com o Lucas já alugando casa. Mas antes morando com a avó dele. Não, ele morava com a avó e ela morava comigo. Só que nos finais de semana ele ia dormir lá. Ela ia dormir lá? Ela ia dormir lá. Aí ela falava assim: não, ela é uma pessoa muito boa, eu gosto muito da avó dele. Só que eu acho que eu estou incomodando e estou me sentindo incomodada, mãe. Eu já trabalho. Ele não ia para sua casa? Não. Ele ia, ficava lá, almoçava, jantava, ficava o dia, conversava, mas dormia, ele nunca dormia na minha casa. E aí ela foi nesse primeiro teste de fins de semana morando com a avó dele? Isso. Uma pessoa normal. Eles viajavam, né? Fazia planos juntos. Ele falava que queria casar. Ela ficou diferente? Ficou. Quando ela foi morar com ele, ela emagreceu muito. E aí eu perguntei para ela se estava tudo bem, se ela estava feliz. Ela falava que sim. Mas ela ficou bem magrinha. Seu coração de mãe falava o quê? Quando eu me casei, eu também emagreci. Então, eu achava por causa da rotina, de não saber fazer comida, né? Eu achei, quando eu emagreci, quando eu me casei, eu também emagreci. Eu acredito que você puxou a mim nesse lado. Só que ela não chegava a falar para mim o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Ele começou a reagir de forma, gritava com ela, começava a xingar as amizades dela, falava que as amizades dela não prestavam e que ela não ia ter a vidinha que ela tinha antes, de estar embalada, de estar com as amizades. E daí eu descobri isso depois que ele bateu nela. Antes dele assassinar ela, ele bateu nela, que foi o caso que ela teve que sair da casa para ir morar comigo. Mas já morando só os dois? Só os dois. E a avó dele, então, falava para ela ter paciência, porque ele era uma pessoa estourada, mas valeria a pena, é isso? Isso. E aí, quando que ela vai morar com ele? Desculpa, eu não entendi. Quando que eles vão morar juntos, fora da casa da avó? Normal. Mas fui lá... Quando que foi? Que período é esse? Em maio mesmo. Já em maio. Então, em maio ela volta com ele, já vai ficar uns fins de semana na casa da avó dele e aí já pegam e alugam um apartamento. Isso. Como que eles alugam um apartamento? Ele estava trabalhando? Eles alugaram uma casa. Na verdade, ele já tinha acabado de arrumar um serviço, ela já trabalhava. Ela tinha um dinheiro guardado, ela mobiliou a casa, comprou as coisas. Perto de você? Uns 20 minutinhos da minha casa. Porque geralmente o homem abusador, vamos dizer assim, uma das coisas que ele mais faz é deslocar a mulher para bem longe da família, dos amigos, para um lugar que é dele, né? Isso, ele ficou mais longe, mas que tudo bem, não era tão longe assim. Não era tão longe. E o que ela ia relatando, o que ela contava para a irmã dela, o que você descobriu hoje, como foi essa vida dela e quanto tempo durou essa vida? Não deu tempo de descobrir muita coisa da boca dela. Não deu, ela não falou. Só quando ele agrediu, ele bateu nela, e daí que ela falou assim: não, eu vou na delegacia, vou pedir a medida protetiva, vou fazer o boletim de ocorrência e não vou voltar mais para ele. E daí ela me falou que ele batia em parede, quando ele ficava nervoso por qualquer coisa, ele batia nas paredes, queria quebrar a porta. E aí mexia muito com o psicólogo dela, ela falava que ficava quietinha para poder ele não bater nela. E aí ela tinha medo de chegar nele e pedir para ir embora, porque tinha medo dele bater nela. Inclusive, no dia que ele agrediu ela, que ele bateu nela, foi o dia que ela falou que não dava mais. Ela falou que não ia dar mais certa relação, que era para ele seguir a vida dele, que ela ia seguir a dela, que ela ia voltar para minha casa. E aí ele ficou muito revoltado com isso, não queria aceitar, que foi onde ele agrediu ela. Que período, que mês é isso? Foi no dia 29, 2 dias depois que ela se formou, que ela fez a faculdade. 29 de agosto. De agosto.
Então ele ficou de maio a agosto, eles ficaram morando juntos nessa casa. Sim. Você encontrava com eles sempre? Eles iam na sua casa? Eles iam em casa. Você ia na casa deles? Poucas vezes, mas ele ia lá em casa. Como era? Como que hoje você olhando esse período da sua filha, até ele bater nela e ela sair, como sua filha ficou? Você percebe hoje coisas diferentes? Ela ficou mais acuada? Ela se afastou? Ela ficou mais amedrontada. Ela chegava na minha casa, que ela comprou um cachorrinho para eles dois ficar junto, né? Porque ela não queria ter filho agora. Ela falava: mãe, eu vou comprar um cachorrinho para poder para dar mais atenção para mim, porque o Lucas trabalha 12 horas no trabalho, eu me sinto sozinha. E daí ela começou a se sentir muito só. Aí foi aí que eu comecei a perceber, né? Eu fazia comida, mandava comida na casa dela para comer. Eu falei: você come, você não está fazendo comida. Eu achava que ela não estava fazendo a comida. Mas, na verdade, já estava acontecendo tudo embaixo do meu nariz e eu não estava percebendo nada. Acontecendo o quê? Eu acho que ele estava mexendo com o psicólogo dela. Ela estava trabalhando? Ela trabalhava. Ela chegava na minha casa com muita pressa, dizia que ia embora por causa do cachorro. Aí eu brincava com ela: aqui por causa do cachorro, você vai embora por causa do Lucas. O Lucas quer que você vá embora cedo. Você chegou a confrontar ele? A falar: não. Escuta, deixa minha filha ficar mais aqui, o que está acontecendo? Quando ele agrediu ela, ele me enviou mensagem no Instagram cobrando um dinheiro que ele tinha ajudado a comprar uma geladeira. Aí daí ele conversou comigo, me pediu perdão, falou que jamais deveria ter feito aquilo com ela, que não justificava. E pediu 1000 perdões, 1000 perdões. Daí eu falei com o Eduardo, Eduardo, paga a geladeira que ele está te cobrando e deixa ele viver a vida dele e vai viver a sua. Foi o que ela fez. E aí ele ficou em silêncio. Você respondeu para ele? Respondi, falei para ele viver a vida dele, deixasse ela em paz, que realmente não dava certo. Ele ficou em silêncio, não te ligou, você não ligou para ele? Depois disso, depois que ele recebeu o dinheiro, ele ficou em silêncio. Ele não falou mais nada comigo. Mais nada. E com ela, o que ele já estava fazendo? Eu perguntava para ela se ela estava tendo contato com ele e ela falou que não. Mãe, não estou. Só que na quinta-feira, 2 dias antes dele assassinar ela pediu o meu telefone para ver as mensagens com ele, se eu estava conversando com ele. E aí eu falei que não, que ele estava quieto, que ele deixa ele na dele, deixa ele ficar lá. Aí ela pediu o telefone para ver as mensagens. E aí, o que ela queria ver? Ela queria, de fato, ver que ele... Eu acredito que ela... Não sei se ele estava falando alguma coisa para ela, que estava conversando comigo, e ela queria ter certeza se era aquilo mesmo. Ela não me chegou a falar nada. Ela falou que realmente só queria ver a mensagem. Não tinha nada, ela devolveu o telefone. E foi quando eu falei para ela: Eduarda, está acontecendo alguma coisa? Aí ela falou: mãe, eu vi ele rondando aqui o condomínio. Eu vi... Da sua casa já? Da minha casa, na quinta-feira. Aí eu falei para ela assim: Eduarda, vamos embora? Ela falou: mãe, eu não vou embora. Você queria sair do condomínio? Queria. Com ela eu queria. E ela falou que não ia embora, que precisava trabalhar, que ia arrumar emprego na área dela, que ela tinha acabado de se formar, e que não ia deixar de viver a vida dela por causa do Lucas. Eu vou ter que seguir a minha vida. Eu falei: então, mas o cara está rondando. Você tem a medida protetiva, você tem que chamar a polícia. Ela falou: mãe, eu acho que era ele, não tenho certeza. Ela já tinha feito o boletim de ocorrência? Quando ele bateu nela, qualquer tapa é tapa. Mas eu digo, ela ficou muito marcada? Ficou muito marcada. Ele deu um soco no olho dela. Nossa, mãe. Ele deu um enforca-leão no mata-leão no pescoço dela. Ela desmaiou, ela fez xixi. Ele mesmo chamou a ambulância para poder socorrer. Daí a ambulância não chegou, ele chamou o Uber e levou ela para o hospital. Chegando lá, eles me ligaram e pediram para mim estar indo. Aí eu falei: você fica aí que eu vou chamar a polícia para te levar. E quando eu cheguei lá, ele não estava mais. Ele tinha fugido? Já tinha fugido. Aí você chamou a polícia? Não, aí de lá ela ficou internada, né? Ficou o dia inteiro em observação, fez um monte de exame. A própria polícia ali já pega, né? A própria polícia já pegava, mas quando eu cheguei ele não estava mais. Só que ali ela não tinha um boletim de ocorrência naquele dia que ele agrediu ela. Mas quando ela chegou no hospital machucada daquela maneira, não teve polícia junto? Não. Porque os hospitais têm isso. Segundo a Eduarda, quando ele chamou a ambulância, eu acho que a própria ambulância já tinha acionado a viatura. Só que quando eles chegaram no local,
ele já não estava lá mais, ele já tinha chamado o Uber para levar ela. E ela estava consciente quando ele chamou ou ela estava desmaiada ainda? Aí ela já tinha levantado, os dois saíram andando e pegaram o Uber. Aí quando você chegou no hospital, você falou com a sua filha? Falei com ela, eu falei para ela não voltar mais para ele, porque... Como ela estava? Ela estava com o olho muito roxo, o pescoço estava muito marcado, estava muito roxo, ela fez corpo de delito, ela fez tudo. Mas ela tentou dar uma defendida nele, ela uma falou que não conseguiu, não. que foi na madrugada, ela tinha acabado de acordar, abraçou ele, porque naquele dia ela tinha falado para ele que ia largar ele. Aí ela abraçou ele porque ele estava alterado, ele acordou alterado, ela abraçou ele, aí ele falou assim, você vai voltar para mim? Ela falou, não vou voltar para você. Acabou. Aí quando ela falou isso, ele bateu nela. E qual foi a gota d'água que ela queria acabar? A gota d'água era os gritos, o xingamento, que não respeitava as amizades dela. Ela não poderia colocar um short curto, que ele brigava, ficava xingando ela. Então ela ainda conseguiu se impor. Ela não renegociou com ela mesma a vida dela. Foi rápido, mas também ela se percebeu rapidamente numa furada. Sim. E aí ela fala, não, você não vai mexer na minha vida, você não vai mexer com meus amigos nem da maneira que eu sou. Eu vou embora. E aí ele não aceita e ele bate nela. Aí ele não aceita e bate nela. Aí você chega e você estava sabendo dessas brigas antes? Ou você tudo ficou sabendo quando você foi para o hospital? No mês de agosto, eles chegaram a ter uma discussão. Ela foi embora, ficou em casa um dia só. No outro dia ela foi para casa dele. Daí eu fui e falei para ela, Eduarda, você vai deixar esse caso se agravar mais? Você não está vendo que não está dando certo? Você acabou de falar que ele bateu na porta do banheiro, queria quebrar tudo, porque se ela entrasse no banheiro com o celular, ele sentia ciúme. Meu Deus do céu, tá. Achava que ela estava traindo ele. Aí ele sentia ciúme. E ele tem 21 anos? Ele tem 21 anos. Ele tinha feito 21 anos, se eu não me engano, no mês de janeiro, fevereiro. Já tão possessivo. Possessivo. Mas, assim, ele não parecia ser uma pessoa assim, tá? Ele é uma pessoa calma. Ele conversa... na sua frente ele não vai parecer ser... Ele parece uma pessoa normal, tipo... boazinho. Sabe quando você chegou com uma pessoa na sua casa, uma menina quieta, eu vou fazer o quê? É quieto. E os ciúmes dele foi aumentando. Você sabe se ele tem passagem já pela polícia por violência doméstica, alguma coisa assim? Não, que eu saiba, não. Tem alguma outra ex-namorada que apareceu falando, olha... Não, até agora não. A gente não sabe se esse passado vai lhe condenar, se ele vai aparecer falando, é por pouco que eu não fui a Eduarda. A gente não tem isso, tá? Inclusive, no dia que a minha filha foi assassinada, eu escutei os tiros. Calma que a gente vai entrar nesse ponto. Aí você vai lá no hospital, encontra com ela, fala, e ela faz boletim de ocorrência? Fez o boletim, a gente saiu do hospital, fomos direto na delegacia fazer o boletim. E depois o corpo de delito? Ou já fez no hospital? Depois o corpo de delito. E conseguiu medida protetiva? Conseguimos. Ele sabia da medida protetiva? Sabia, ele recebeu. Quando ele recebeu, ele tentou contato com você ou com a Eduarda? Nada. Nenhum contato. Isso é agosto de 2024. Sua filha vai morrer em setembro. Está ali chegando. Menos de um mês. A sua filha conseguiu ter uma vida normal ou ela estava com medo de sair à rua? Ela já estava vendo ele rondando? Você fala para ela, vamos chamar a polícia, ela não tem tanta certeza se é ele. Como foram esses dias entre a saída do hospital e a morte dela? Esses dias, ela saía para trabalhar, ela ia sozinha. Mas quando ela voltava, eu ia buscar ela. Ela mandava mensagem, mãe, estou descendo do ônibus, a senhora me busca? Eu ia buscar ela. E era assim. Inclusive, no dia que ela saiu, ela estava saindo com a prima, eu ia deixar ela. Só porque ela ia sair com a prima dela, eu fiquei em casa. Ela saía com os amigos nesse período? Ela voltou a ter uma vida social de uma jovem como ela era? Ela saía normal. Tomar o seu chopp com seus amigos, fazer os seus happy hours. Ela conseguiu manter a sua liberdade. Ela voltou ao que ela era. Depois que o olho dela, desinchou tudo, tal, ela voltou ao normal. Foi pouco tempo, né? Que ela conseguiu viver isso. Pouco tempo. E aí você fala que ela relata que ele fica rondando. Os porteiros do seu prédio sabiam que ele não podia entrar? Sabia.
Tinha esse aviso, tudo. Inclusive, eu pedi para ela avisar. Ela falou, mãe, eu falei assim, Eduarda, você vai na portaria, avisa para o porteiro que qualquer pessoa que chegar para visitar a gente, mesmo que chegue falando que é fulano, peça o documento. Por exemplo, se chegasse lá embaixo, é o Jorge que está aqui. Tem que confirmar que é porque ele podia mentir. Entendeu? Tá. E aí, daí, a porteira, na época que estava lá, ela falou assim, não, pode deixar que aqui a gente faz o serviço direitinho, só vai entrar se vocês liberar. Inclusive, nesse dia, o interfone ficou o dia inteiro, ninguém interfonou. Ele chegou a abordar a sua filha no meio do caminho alguma vez? A Eduarda, nada. Ele sumiu com a medida com o inquérito, com a medida protetiva. O cachorrinho ficou com quem? Ficou comigo. Vocês foram buscar o cachorrinho quando ela saiu. As coisas dela nessa casa você já tinha tirado? Você que foi buscar? Você encontrou? Eu que fui pegar. E ele se encontrou com ele? Porque ela precisava entregar a casa que era alugada. Ah, tá. Então ela precisava vender as coisas porque não ia caber dentro do... E ele não estava lá? Ele não estava. Ele tirou o que era dele e ela buscou as coisas dela, vendeu, né? De lá mesmo o pessoal ia pegar para poder... pegar, tá. O cachorrinho veio junto. E como foi esse dia trágico? O dia 21, não é? 21 de setembro de 2024. Como foi esse dia? Esse dia foi muito bom e, ao mesmo tempo, foi muito ruim. Que parecia ser uma despedida. Esse dia eu fiz a comida preferida dela. Que era? Carne de sol com arroz e salada. Inclusive, eu já tinha descongelado os bifes. Ela falou, mãe, faz a carne de sol. Aí eu fui tirar a carne de sol, tirar todo o sal. E aí a gente almoçou. Né? A gente almoçou juntos. Fui terminar de fazer o almoço, já era mais de 2 horas da tarde. Que dia de semana que é? Sábado. Foi num sábado. Que é aquele dia que a gente está mais leve e mais lento. Isso. Faz parte da vida. Tá. Eu fiz o almoço, a gente almoçou. Estava eu e ela de folga esse dia. Sua outra filha não estava? Não, estava na casa do namorado, né? E aí eu almocei, né? Deu vontade de deitar um pouquinho, fui descansar um pouco. Ela deitou também do meu lado. Aí, nesse mesmo dia, o pai do Lucas mandou uma mensagem para ela pedindo para ela tirar a medida protetiva. Tirar? Por que tirar? Porque ele estava prejudicando ele no trabalho. Bom, era só ele não ter batido nela. Segundo ele, que estava prejudicando o filho dele do trabalho, só que o filho dele já tinha pedido demissão do trabalho. Eu não entendi. Não, desculpa te cortar, mas é uma questão que a gente tem que aproveitar sempre esse caso, para que outras Eduardas não existam. Mas que, principalmente, que pais de Lucas percebam o filho que tem. Você não defende um homem, principalmente se for o seu filho que bate numa mulher. Não, porque jamais. Se você defende, é por isso que ele é o que ele é. Jamais, ele jamais. Só bateu na sua filha porque ele tem um colchão que o aguarda. Porque se você pegar uma outra família, que seria uma vergonha para um pai e para uma mãe, que o filho fizesse algo como isso, ele não vai pedir para a namorada tirar a medida protetiva. Muito pelo contrário, ele vai falar, se cuida pelo amor de Deus. Isso. Porque eu não quero ser pai de um assassino. E ele pediu para ela tirar, e aí eu vi ela respondendo, qual seria o motivo? Qual seria o motivo de eu tirar a medida protetiva? Se a única coisa que a mulher tem é uma medida protetiva, e mesmo assim ainda não é. É fácil não ter, é só não bater. É só não agredir, não ameaçar. Você não quer ter uma medida protetiva? É só você ser uma boa pessoa. Exato. E ele não foi. E aí ela responde isso, ele responde que é por causa do trabalho. E aí... Aí daí ela fala o quê? Não vou tirar. Não vou tirar, tal. Aí eu fiquei na cama, eu fiquei deitada lá assistindo TV. Ela conversou sobre isso com você? Sim, eu estava vendo. Isso. Ela estava deitada do meu lado e eu estava vendo as mensagens. E ela me mostrou. Aí eu falei, na hora eu falei, vai tirar. Xinguei coisa nenhuma. Bem. Entendeu? Aí ela foi tomar banho, foi arrumar o cabelo dela, porque ela ia sair, às 19 horas ela ia sair para o aniversário da tia dela. Aí ela falou, mãe, eu vou tomar meu banho, né? Porque já sabe como é esse meu cabelo, que ela gostava de
pranchar, escovar, tal. E fiquei lá assistindo a reportagem e ela foi tomar banho. Aí quando foi umas 6 e pouco, eu falei: filho, você não está com fome? Aí ela falou: eu tô. Só que eu não vou comer nada, porque se chegar lá no aniversário eu não vou conseguir, né? Vou comer em casa, encher a barriga em casa, chegar lá eu não vou conseguir comer nada. Eu: tá bom, eu já estou com fome. Aí ia procurar alguma coisa para comer, estava passando uma reportagem lá, Cidade Alerta lá, né? Sempre essas coisas de feminicídio. Aí eu fiquei assistindo, acabei esquecendo de comer. Ela já estava toda pronta. Eram as 6h30, 7h, e a prima dela ia chegar às 19h. Aí eu falei: cadê sua prima? Não chegou ainda? Ela falou: não, já está atrasada como sempre. Ela falando da prima. Aí eu falei: se ela não vier te buscar ao teu encontro, eu vou te levar lá. Porque eu não gostava que ela saísse sozinha. Ela falou: não, mãe, ela vai vir, a gente vai se encontrar aqui na portaria, a gente vai passar no shopping, comprar o presente da tia, e de lá a gente já vai para o aniversário. Fechou a porta, a prima chegou, mandou mensagem. Nem interfonou, porque eu acho que ela estava lá para o lado de um escadão. Ela não chegou nem na portaria, a prima dela. Aí a prima dela mandou mensagem que já tinha chegado. Aí ela me deu tchau. Ela falou: tchau, mãe. Já vou para o shopping, de lá já vou direto para a casa da tia, tá bom? Eu: tá bom, tchau, Duda, que eu gostava de chamar o nome dela de Duda. E aí eu só vi ela fechando a porta e em segundos eu escutei os 3 tiros. E quando eu olhei pelo olho do mágico da porta, a Eduarda já estava lá caída no chão. Quando você ouviu os tiros, você imaginou o que era? Imaginei. Eu imaginei porque era naquele andar, ela tinha uma medida protetiva e na quinta-feira ela disse que ele já estava mandando ela. Eu imaginei: isso pode ser a Duda. E aí? E aí foi aquele desespero, eu não conseguia chorar, meu corpo travou. Mas você viu pelo olho mágico, ele estava lá ainda? Não cheguei a ver ele. Não vi ele, já tinha ido embora. Mas quando a polícia chegou, eu falei: a Eduarda não tem inimigos. Ela tem a medida protetiva do ex dela. Aí o policial pediu, fui buscar. Eles foram em busca do Lucas, mas não encontrou. Ele já tinha fugido. Quando você abriu a porta, você foi em direção à sua filha, como foi esse momento? O elevador aqui, a minha porta aqui, do outro lado tem um vizinho. O espaço é pequeno. Então ela já estava com as pernas dela viradas para a minha porta. Ela estava viva ainda ou não? Estava viva. Eu consegui gritar, gritei muito alto, consegui gritar. E os vizinhos não saíam, ninguém saía. Veio um vizinho do outro lado, um casal de vizinhos que eu não lembro quem é. Não voltei lá mais para poder agradecer. E aí eles conseguiram chamar a ambulância. Você conversou com a Eduarda? A Eduarda não conseguia falar, mas ela respirava ainda. Mas ela não conseguia falar. Nem para falar assim: mãe, adeus, tchau. Nada, nada, nada. O que você falava com ela nessa hora? Eu pedia para ela não fechar os olhos, eu pedia para ela não morrer. E falava para ela: vai dar tudo certo, você não vai morrer, não fecha os olhos, Dudinha, pelo amor de Deus, não fecha os olhos. Muito sangue? Muito sangue, muito sangue, muito sangue. Inclusive, eu fiquei toda cheia de sangue. Você abraçou ela, Abracei você puxou a minha ela para filha. você. É querer botar de volta dentro de você? É. É querer fazer... É querer estar junto. Eu queria ter saído com ela ali naquele momento. Porque era eu que ia levar ela. Se ela fala para mim assim: a minha prima está lá no escadão me esperando, eu tinha levado ela até o escadão. Então, nós duas tínhamos ido juntas. Não só a Eduarda. Mas talvez vocês duas estivessem indo juntas. Então, nós duas teríamos... E naquele momento, para mim, ir junto com ela seria a melhor solução. Porque é uma dor imensa, uma dor que... Eu não sei como que eu estou conseguindo falar com você aqui. Você está com ajuda psicológica? Não. Você está tomando alguma coisa? Não estou.
A minha ajuda psicológica, eu estou frequentando o centro espírita, que eu acredito muito, né, no plano espiritual, isso está me ajudando bastante. Mas eu não procurei psicólogo, psiquiatra, não. É bom. E também um advogado. E se eu falar para você que todas as noites eu choro, todas as noites. Não tem uma noite sequer. E é sempre aquele horário que aconteceu. E foi a que horas que foi? Às 19h28. Estranho seria se você não sentisse isso. É muito. É o que eu falei no começo. É muito recente. É muito. Se você fecha o olho, um ano atrás ela estava com você. Uhum. É nada, o tempo... Daqui a 2 meses a minha filha vai fazer 22 anos, né? Cada dia dói e cada dia é menos um dia que você teve com ela, mas e é tudo muito junto, né? É. O ano de 2025 deve ser talvez o pior ano da sua vida, porque é o ano que você não tem a Eduarda. Dia 21 de setembro, a Eduarda foi assassinada. Dia 22 de setembro, a Eduarda estava lá dentro daquele ML. Dia 23 de setembro, a Eduarda foi liberada para fazer o velório, que foi o dia do meu aniversário. Eu enterrei a minha filha no dia do meu aniversário. Entendeu? Então foi um baque. Aniversário para mim, acabou. Acabou as festas, acabou o aniversário, acabou tudo. A gente estava planejando fazer o meu churrasco, já estava tudo preparado. E ela estava muito satisfeita que eu ia fazer o meu aniversário. Então, foi no dia do meu aniversário, 23 de setembro. A mãe dele, o pai dele, vai poder ver ele. Vai poder ir visitar ele lá dentro da delegacia onde ele estiver. Eu nem no cemitério eu consigo ir. Eu consigo sentir o espírito da minha filha dentro da minha casa, lá no centro espírita, onde eu estou frequentando. No cemitério eu não estou conseguindo ir. Ele sabia que era seu aniversário? Acredito que sim. Ele gostava de você? Aparentemente, sim. Você sabe que eu já entrevistei vários psiquiatras, psicólogos, forenses e tudo mais, que falam que crimes dessa natureza, eles são muito versáteis em datas. Aniversários, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, datas que marcam e marcarão para sempre. Principalmente aquele que ele também quer deixar quase como a sua segunda vítima, se não for a primeira, de fato, porque é a vítima viva, que você tem que dormir, acordar, pensar no amanhã, pagar boleto, destruído. Não estou dizendo que seja, estou dizendo que é o que eu sempre entrevistei. É muito interessante que ele tenha feito tudo isso quase como um presente de aniversário para você. Sim. Eu acredito que sim também. Porque é uma pessoa sem sentimento, uma pessoa egoísta. Entendeu? Não deu certo. Por que ele não foi viver a vida dele? Porque a vida dela é dele. É isso que os feminicidas querem e sabem e constroem na cabeça deles. E ele tão novo, já mostra que feminicida, ele é mesmo novo, já está pronto para exercitar o que ele é. Você está com a Eduarda no hall do seu apartamento, a Eduarda ainda respira, você grita, vem os vizinhos, a ambulância chega. A Eduarda ainda estava viva. Ainda estava viva. Você segue com ela dentro da ambulância? Não. O SAMU chegou, pegou a Eduarda, colocou dentro do saco, porque é o elevador pequeno, né? E aí a minha filha estava na rua, que eles não deixaram a minha filha entrar. A sua outra filha. E aí a Eduarda já estava com oxigênio, chegou no hospital, ela teve 3 paradas e morreu. Quantos tiros ele deu nela? Eu escutei 3 tiros, mas pegou 2. Um no olho que ele bateu. Como é que é? O olho que ele socou, na primeira surra que ele deu nela, a primeira e a última, ele atirou. Ou seja, ele olhou de olho no olho dela. Foi frente a frente. Ele é da mesma altura dela? Mais alto. Então ele faz assim, então. Ele atirou no olho que ele bateu. Então a Eduarda e ele deu outro nas costas dela. Então o primeiro tiro, você sabe qual é a ordem dos tiros?
Não sei. Porque o das costas ela tentando fugir. O primeiro das costas ela vira e ele dá o tiro. Eu acredito. Tem que ter uma dinâmica aí, quem vai fazer a perícia. É. E o terceiro tiro, tão perto assim, ele erra. Pegou na parede. Ela já devia estar caindo, se mexendo. Foi bem isso. E aí você tem uma coisa, você vai para o hospital em função de rezar pela sua filha. Aí a Eduarda foi resgatada, foi para o hospital. E eu fiquei dentro do condomínio procurando o Lucas debaixo dos carros. Você? Mas e a polícia? A polícia já estava lá, mas eu queria achar ele. Eu achava que a polícia não tinha, sei lá, não estava procurando direito. Eu ainda falei para eles, acho que vocês não estão procurando ele direito, não. Ele está aqui dentro, não é possível. Eu vou antecipar uma pergunta que vai chegar no mar. Mas como que ele entrou no condomínio? Ele entrou como morador. Ele entrou e saiu, inclusive, ele já estava cercando o local. Segundo as informações, já tinha 3 dias. Que ele já estava nas escadas de saída de emergência esperando pela Eduarda. Ele já estava sabendo entrar e sair do condomínio, mesmo com vocês pedindo para ninguém entrar, e mesmo com os porteiros falando, aqui ninguém vai entrar. Ele entrava junto com algum morador que o reconhecia, é isso? Isso, e não reconhecia. Como se ele fosse morador. Ele entrava e ficava nas escadas de emergência. Inclusive... Até para ele saber por onde sair, né? Inclusive, para mim entrar dentro da minha própria casa, se eu não colocasse a minha facial, a minha digital, eu não entrava. Eu não sei como ele conseguiu entrar tão fácil assim, entrar e sair o tempo que ele quisesse. Porque você não está querendo fazer alguma coisa errada. Quem está querendo fazer alguma coisa errada encontra todas as brechas. Que não está... Deixa eu pedir um favor, desliga o ar um pouco, você está morrendo de frio, né? Tô. Desliga o ar, pode desligar, não precisa nem cortar, que aqui tem o ar-condicionado. Pode desligar, que eu também está tremendo de frio, já está difícil você ter que falar de tudo isso. Ainda com frio fica mais difícil. A sua filha vai para o hospital, você ainda com a esperança de ela estar viva. Você ainda não sabe como é que ela está. Ela morre em que momento? Então, eu cheguei lá bem depois, né? E o Lucas não foi encontrado? Não. Porque ele tinha saído. Assim como ele entrou, ele saiu e ninguém viu. Ele já devia ter feito até teste de corrida. Tem câmeras pelo prédio? Tem. E vocês conseguiram câmeras do Lucas? Sim, andando? depois eu entrei com o advogado, né? Você até falou... É importante ter um psicólogo, um psiquiatra e um advogado. Aí entrei pedi para um advogado cuidar desse caso. E aí ele fez o pedido, né, das câmeras e tal. E realmente aparece, só que ele no dia seguinte ele se entrega para a polícia, né? Você vê ele entrando? Eu não consegui ver as imagens. Você sabe que horas que ele tinha entrado no seu prédio? Não. Desde que horas ele estava esperando ela sair? Eu não consegui ver as imagens. Eu não pedi ainda para ver, eu não tive coragem. Nem mesmo horário? Para imaginar quanto tempo ele estava esperando? Ele ficou ali na espreita da saída da Eduarda durante quanto tempo? Eu acredito que o dia inteiro. Ele ficou durante as escadas ali o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Comer, ir ao banheiro, isso não existe mais para uma pessoa que está nesse nível, né, de adrenalina. Ele já estava com todo o desenho armado, isso com certeza. Você chega no hospital, você tem qual notícia? Chega no hospital, pede para me aguardar. Eu ainda aguardei uns 10, 15 minutos. E aí foi quando o médico chegou para mim e falou que ela tinha tido 3 paradas e não tinha conseguido sobreviver. Então, quando você chega no hospital, você descobre que a sua filha já não estava mais. Já não estava mais. Como foi receber essa notícia? Foi um baque, assim... Quando ela estava lá caída, que eu olhei para o rosto dela, que eu vi o tiro no olho dela... Eu já imagino. Para mim, o tiro na cabeça é o fatal, mas não foi. Foi o das costas. Então, para mim ali, mesmo ela respirando, para mim ela não ia escapar. Que era muito sangue, muito sangue, muito sangue. Então, para mim, eu falei... Eu fiquei em choque, sabe? Uma pessoa que... A minha ficha só foi cair depois que no dia do enterro da minha filha. Que era o seu aniversário. Que era o meu aniversário. E aí, dia 21, isso acontece. No dia 22 ele se entrega? Dia 22 ele se entrega. Por que ele se entrega, você sabe? Eu acredito que ele não ia conseguir fugir. A polícia já estava atrás dele. Já estava cercado.
Porque na hora que aconteceu, a polícia já foi cercar a casa da avó dele. Então, o pai dele deve ter ligado para ele se entregar. O pai, o tio. E aí você tem a sua filha, que você está esperando ali o IML, isso, aquilo, e você sabe que ele se entregou. O que ele fala? Ele fala que... Do depoimento dele? Por que ele faz tudo isso? Ele fala que foi lá para conversar com ela. Ah, nossa. Aí eu falei, por que ele não interfonou? Por que ele foi com a arma? Ele não mandou mensagem, nada para ela? Não sei te falar, não tenho... O celular dela sumiu. Ele levou embora. Não, eu acredito que a perícia está com o celular dela. Ah, tá. E aí eu não tenho acesso, não tive acesso ainda, né? Mas ela não comentou com você, o Lucas me ligou, o Lucas me Nada. ligando, o Lucas mandou mensagem? Não. Tanto que se fosse, você viu ela respondendo do pai dele? É. Ela falou que tinha bloqueado ele em tudo, que tinha bloqueado em Instagram, Facebook, WhatsApp. Que é a melhor coisa mesmo. E ele foi lá para conversar, só que ele não sabe como ele sabe atirar. Ele sabe atirar, muito bem, né? E aí quando você sabe disso, que ele está preso, como é esse momento? Alívio. Uma sensação de alívio. A Eduarda não volta mais. Eu não vou trazer a minha filha de volta. Mas ele estando preso lá, é um alívio para mim, para a Eduarda. E para um dia, quando ele sair, que eu espero que ele não saia, eu espero que a justiça seja cumprida. Para qualquer outra mulher, né? Para quando ele sair, ele não fazer mais isso com ninguém. Para não fazer mais nenhuma mãe de família chorar. Porque eu cuidei da minha filha sozinha. Eu criei as minhas filhas. Eu nunca admiti um homem bater em filha minha. Eu nunca bati nelas. O pai delas nunca bateu nelas. Ainda mais chegar a esse ponto. Sim. Que, inclusive... Pode falar. Inclusive, só para... Inclusive, não é só a Eduarda, né? Você vê que como todo dia tem duas, três. Sim, total. E tem gente que ainda fala que, não, o homem também morre. Mas mulher morre mais, gente. E morre único e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Pelo fato de dizer não. Pelo fato de falar acabou. Pelo fato de não ser um objeto desse homem. Uhum. Isso é um exercício. É isso que é uma coisa que as pessoas têm que entender. Não é uma briga entre o homem e a mulher. Muito pelo contrário. É para o homem entender o que estão fazendo com a mulher. E não se sentir oprimido ou diminuído, ou ninguém olha para mim, eu também posso morrer. É uma questão inversa. É uma questão do quanto que o homem está sendo cruel com a mulher, pelo único, exclusivamente, fato de ela ser o que ela é. Então, isso está acontecendo cada vez mais. Um menino muito novo como o Lucas, 21 anos. Você teve vontade de conversar com ele? Não. Se ele quisesse falar com você, você conversaria com ele? Não. Eu não perdoo ele. Eu não perdoo pelo que ele fez. Porque ele foi uma pessoa muito bem-vinda dentro da minha casa. Além dele ter feito isso com a minha filha, ele traiu minha confiança. Eu coloquei uma pessoa dentro da minha casa que eu não conhecia. Então, eu não tenho vontade de falar com ele. Eu só peço às autoridades que cuidem desse caso com muito carinho, que ele se mantenha, fique lá dentro. É só isso que eu quero. Justiça pela Eduarda, é só isso. Até lembrando que se a família do Lucas, ou advogado Lucas, quiser falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Até em função da pergunta que eu vou fazer, a família do Lucas entrou em contato com você? Não. Mandou uma coroa de flores, mandou um pedido de desculpa, assim como ele mandou uma mensagem para sua filha pedindo para tirar a medida protetiva, ele mandou uma mensagem para você pedindo perdão pelo filho que ele pôs no mundo, ou ela pôs no mundo, ou o neto que pôs no mundo? Não. Nunca mais? Nunca mais. A última vez que eu vi o pai dele foi quando a gente estava indo para a faculdade fazer uma prova, ele levou a gente. Eu e a Eduarda. Depois disso, eu não vi ele mais. E o Lucas foi preso e começou ali uma nova... Você enterrou sua filha e você ali vai ter que começar a luta por uma justiça, pela Eduarda. Ainda tem um longo caminho. Não teve audiência de instrução, teve? Não. O que a defesa tem alegado, você sabe? Não sei. Dele, alguma coisa? Não. Estão alegando insanidade mental, alguma coisa assim? Não. Não.
Você falou de... Você sabe que não tem para sempre, né? Não tem prisão perpétua. Infelizmente, né? E ele é um moço muito novo. Eu não sei se a sua filha morreu já com a nova lei do feminicídio, mas vamos dizer que sim. Que ele pega 40 anos. Eu acho que é impossível. No Brasil não se fica mais que 40 anos na cadeia, né? Como você vê, sabendo que o Lucas, de repente, com os 35 anos, pode estar aí pela rua? Até antes, né? Porque tem saidinha, tem aberto, semiaberto, que eu sou completamente contra. Como eu vejo? Como você, como agora, como cidadã, mas muito mais do que como cidadã, como a mãe de uma mulher morta aos 21 anos. Eu vejo ele saindo, enganar uma outra pessoa, uma outra família, não aceitar o fim de um relacionamento e fazer a mesma coisa. É isso que eu vejo. E fazer uma outra mãe de família chorar. Morrer. Porque eu não estou viva. Eu estou sobrevivendo. Eu estou aqui conversando com você, mas meu coração está a 1000. Entendeu? Eu saí do emprego, não consegui trabalhar mais. Estou desempregada. Não consegui. Você não voltou para casa também? Não voltei para casa. Você foi para onde? Para o endereço que eu passei para você. Não, mas eu digo que você foi para uma casa de amigo, para... Não, eu aluguei uma outra casa. Outro lugar. Uma outra casa. Com a sua outra filha. Como está a sua outra filha? Como foi para ela perder a irmã dessa maneira? Todo dia ela fala, mãe, não está sendo fácil para mim também, porque ela manda mensagem, ela fala para mim, ter fé, né? Mãe, creia, tenha fé, porque também para mim não está sendo fácil. Eu tinha o desejo de ser tia. E hoje, ela tem um filho, né? Ela fala, eu tinha desejo de ser tia, não vou poder ser tia, mãe. A única irmã que eu tinha, ele tirou da gente. E tem uma coisa que eu digo que qualquer mulher que vier a ter uma relação com ele vai estar matando sua filha de novo. Porque o que mais me impressiona é como os feminicidas têm uma vida amorosa dentro da cadeia. De mulheres que buscam esses homens, namoram e casam com eles. Que tem visita íntima com eles. Que depois sai, vai buscar eles na saidinha, que vai esperar eles para o semiaberto, que paga advogado para conseguir o aberto. Eu digo que se ainda para esses homens a solidão fosse o pior castigo, como já cantou a música, pelo menos que a solidão seja o seu pior castigo. Se a justiça, como a gente gostaria, não pode ser feita, que você nunca mais tenha uma relação amorosa. Mas não. Mas tem. Tem fila. Tem. Tem mulheres que matam todo dia as mulheres que morreram pela mão desses homens quando aceitam se relacionar com eles. Infelizmente. E isso é uma coisa que talvez você veja, porque ele é muito novo. E tem mulheres que vão fazer busca do processo para saber que é feminicida para ir atrás do cara. Que seja transtorno de personalidade, qual for, mas não deixa de ser cruel para quem morreu. Isso te dói imaginar que ele pode constituir uma família, sua filha não? Sim. Dói. Porque, como eu te falei, eu não perdoo. Eu estou indo no centro espírita, lá fala muito de perdão. Sim. Então, assim, eu não abracei ainda esse centro por causa disso. Lá eu falo, eu não perdoo. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou. Se existe o inferno, o céu, eu acredito que eu vou para o inferno, porque eu não perdoo. Não, ele tirou o grande amor da minha vida. Aí são karmas que a gente vai construindo dentro do kardecismo. Mas uma coisa assim, para você o crime é novo. Para mim o crime eu tenho tempo em cima dele. O perdão, primeiro que é muito cedo para você falar de algo que o tempo é necessário. E eu entrevistei, desde que eu entrevistei esse rapaz, que eu entendi o perdão, no caso como o de vocês. Para mim era inimaginável, até acreditar que uma pessoa realmente tivesse perdoado o homem que matou o filho dele. Você fala, não é possível que uma pessoa perdoe. E esse rapaz, eu entrevistei o filho tem aqui no canal a entrevista, ele é o filho de uma das vítimas do Maníaco da Contagem, lá de Minas Gerais, que, diferente da sua filha, era um serial killer com o qual não tinha relação nenhuma, a não ser querer aquele estilo de mulher, ainda violentou a mulher, matou e tudo mais. Tal.
E ele fala que ele precisou perdoar depois que ele foi condenado, depois de muitos anos, porque é uma coisa que é interessante. Quando a gente ama, as pessoas não entendem quando eu falo isso. Quando a gente ama, ponto. Mas você não fica amando a cada segundo. Você não fica ligando e falando, o amor não faz você... Claro que no teu caso agora você deve pensar na sua filha a cada segundo, porque é uma perda. Mas pensar antes, você não fica lembrando de quem você ama a cada segundo, mas você lembra de quem você odeia a cada segundo. O ódio, ele é muito mais grudado em você do que o amor, porque o amor é seu, o amor é real, o amor é bom, o amor te permite viver. O ódio te consome. O ódio te mantém ligado àquilo. Não tem ligação. O ódio ele é muito mais fiel que o amor, como diz uma frase de um grande amigo meu, porque o ódio não te larga. O amor ele te permite amar várias pessoas, o ódio você se concentra. Então, dentro do que eu posso te dizer de quem trabalha com isso há algum tempo, é que quando vier o perdão, se vier, e é um direito seu de perdoar ou não, não é que você vai perdoar ele para vocês sentarem e tomarem uma sopa juntos. É assim, agora acabou, agora é com Deus. Eu não vou mais pensar em você. Então você se perdoa e perdoa a situação. Não é um perdão de vamos se abraçar, vamos comungar juntos e vamos mostrar para o mundo o quanto a gente pode amar aquele que tirou o maior amor da nossa vida. Não, isso é piegas, isso é bobagem. Mas quando chegar a sua hora que demora e o julgamento é o seu fechado de caixão. Se você vir a justiça sendo feita, se você enxergar as coisas acontecendo, ali começa um novo momento. Só que isso tem tempo. Tem tempo, O julgamento, se for rápido... foi em 2023, se for rápido, 2024, rápido, 2026, final do ano que vem. A gente está em 2025. E só que o tempo para mim é diferente do tempo para você. Hoje o tempo ele é mais doído, não é? É um Muito. dia menos sem sua filha, um dia mais à espera da justiça. É uma coisa que deve ser muito... Não sei se eu consegui te ajudar nisso, do perdão. O perdão não é a questão de ser... Esse rapaz, essa entrevista dele me esclareceu muito isso. Eu não vou mais te odiar. Simplesmente não vão mais acreditar. Eu não quero mais te odiar, eu não quero mais sentir nada por você. Se eu preciso perdoar o que você fez, se essa é a palavra que usam, tá bom, mas eu não quero mais te odiar. Eu não quero mais pensar em você. Eu quero poder viver uma vida. Eu quero poder pensar na minha mãe que eu perdi e não pensar no homem que matou minha mãe. É diferente. Eu achei interessante essa clareza desse rapaz. Vale a pena assistir depois a entrevista dele. Eu achei humanamente tocante, assim, principalmente para o momento que você está passando. Sim. Agora aqui. Você me falou que já está com advogado, isso é excelente, para você poder saber que estão fazendo pela sua filha, mas também você não precisar ficar indo no fórum o tempo inteiro. O que você espera daqui para frente? Justiça. Eu tendo a justiça nas minhas mãos é como eu ter Eduardo aqui do meu lado. Se a justiça for feita, realmente ela for feita, o Lucas cumprir a pena que ele merece, se é 10 anos, se é 20, se é 30, 40, não sei, mas a pena que ele merecer, eu vou estar com o Eduardo aqui do meu lado. Eu já não vou mais imaginar ela dentro do caixão, dentro do cemitério ou em outro plano. Durante o julgamento, você vai, quando ele subir para dar o depoimento dele, você vai assistir? Vou. Você vai querer encarar ele? Vou. Só não vou querer falar com ele. Sim. Mas vou querer estar lá sim. É a única coisa que eu posso fazer agora. É pedir justiça, é querer justiça. Não só pela Eduarda, sim, mas por todas as mulheres que estão sofrendo. Que já passou por isso, que está sofrendo por isso. Tem umas que escaparam, né? Mas está muito complicado. Todo dia uma mulher morta. Todo dia. Jovens. 18, 21, 25, 24 anos. Você falou do Centro Espírita, que é importante também. A religião ajuda a gente a não se sentir tão só e tudo mais, mas ele também traz pontos importantes. O que foi, quando você encontrar com a sua filha, o que você vai falar para ela? O último abraço que eu não dei nela em vida, eu vou querer dar lá.
Nem que ela já esteja naquele planinho, mãe, eu estou só te esperando para te dar o abraço e daqui eu já vou para outra dimensão. Tudo que eu quero. Inclusive, eu sonhei com ela ontem. Um bom sonho? Não muito. Mas ela falava comigo, ela ressuscitava. 3 meses que ela estava enterrada, ela ressuscitava. Nossa. E aí, foi bom, só que o ruim é que ela voltava para ele. Teu sonho? O meu sonho. Você acha que ela perdoou ele? Do jeito que ela é, eu acredito que sim. Eu acho. Se ela não estiver em um hospital, né, sendo tratada, cuidada. Só que, por outro lado, ela também era muito apegada a mim. E ela está vendo o meu sofrimento. Eu sinto a presença da minha filha. Você conversa com ela todo? O que você fala para ela? Eu falo para ela que fica bem, que eu vou ficar bem, que se realmente existe uma dimensão de planos para ela seguir a luz, que eu vou ficar bem, mesmo eu não estando bem, mas eu falo isso para ela. E se você tem a reencarnação como elemento importante na doutrina que você olha. O que você deseja voltar com ela como? Eduarda? Então, Ser filha dela dessa vez? Se eu for filha dela, para mim ser filha dela, se já aconteceu isso, né? É, porque a reencarnação já aconteceu, não né? deixa de ser. Só que como lá no espírito eles falam, mesmo que você vem um bebê na família e você achar que é sua filha, não trate aquele bebê como a sua filha, porque ele já vem como o nome que foi dado. Então, mas se apegue do jeito que você se apegou a ela. Mas só você sabe que não é ela. Que ela já vem como um avô seu, como seu tataravô, como, né? Aí eu comecei a acreditar. E assim, eu sempre gostei da espiritualidade, né? Só que agora eu estou mais focada por causa da dor, né? Quando você não procura pelo amor, você procura pela dor. Foi no meu caso. Sem dúvida. Mas é isso que está me apegando. Os médios, eu chego lá, conversam comigo, me orienta, fala que ainda não é o momento dela entregar uma psicografia, porque tem pouco tempo. E eu estou buscando uma resposta dela, eu chego lá e não falo nada do que a gente fazia. Eu falei, eu só vou acreditar quando ela chegar e falar uma coisa que só eu e ela sabe. Aí eu acredito. Mas eu estou me apegando. No domingo mesmo eu fui lá, teve uma psicografia lá, eu fiquei lá o tempo todo, chorei. Acho que eu não consigo chorar hoje, porque o tanto de choro, no domingo eu chorei tanto. Ontem à noite eu chorei tanto. E aí, sabe, solta tudo aquilo ali, e aí eu me sinto melhor. Cada um vai buscando a forma de se reestruturar. E a lágrima, ela não deixa de molhar o chão e nascer outras coisas. Faz parte, você está adubando uma nova vida, um novo caminho que é seu agora e é diferente. Isso acontece. Logo quando aconteceu, eu não procurei o psicólogo, né? O psicólogo me procurou. Normal. Geralmente vem. Só que eu não estava me sentindo bem passando no psicólogo. Entendeu? Tá falando aquilo tudo de novo, era muito recente, eu falando tudo de novo, e aquele rasgo no meu peito, aquela dor, e como se eu estivesse sendo obrigada a falar com o psicólogo, e então eu não estava me sentindo bem. Eu comecei a me sentir bem depois que eu Começou procurei o Centro Espírita. No Centro. A gente tem que buscar os nossos apoios. É que advogado você já tem, você está com a religião. Eu ainda te colocaria no tempo certo, quando você quiser ter um apoio terapêutico, é sempre muito bom para você discutir o luto, para você discutir o perdão, para você se ver agora como mãe de uma, não de duas. Duas você vai ser para sempre, mas você tem no dia a dia a mãe de uma pessoa só agora. É como você se encontra, como tem uma série de coisas que só a terapia vai te trazer, mas na hora certa você encontra. Não precisa também fazer, não é obrigatório pegar o checklist e dar checklist agora. Talvez na sua própria natureza você já vá buscar isso no momento que for. Ou não também, porque também tem pessoas que são
refratárias. Aí não tem o que. Você não pode sentar com um psicólogo e falar, agora eu vou começar. Você tem que querer. Eu preciso curar. O advogado é a sua cura do jurídico. O centro espírita está sendo sua cura da alma. O Mário vai buscar sua cura da mente. E aí a psicologia, o terapeuta. Verdade. Mas cada tratamento na sua hora certa. Eu acho que as coisas vão acontecer no momento que você realmente tiver disponibilidade para isso. De encarar todos os seus fantasmas, monstros internos também. Isso faz parte. Fico muito feliz, muito lisonjeado de você ter vindo ao canal. Feliz no sentido que eu digo assim, de você ter se aberto e se permitido vir. A gente vai acompanhar o caso da sua filha. Por favor, mantenha a produção sempre informada. Próximo passo, se o seu advogado quiser vir para trazer os detalhes jurídicos, o canal está aberto para ele falar. Como eu disse, se o advogado de defesa do Lucas quiser se manifestar e trazer os apontamentos, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail. E quando tiver o júri, a audiência de instrução, todas essas partes que vão existir, você nos avisa e a gente pode ir fazendo a cada etapa para que a Eduarda não seja esquecida de maneira nenhuma. Eu agradeço também, muito obrigada, tá? Está sendo difícil, mais uma vez está sendo difícil, mas eu agradeço sim e eu vou lutar pela minha filha. Estranho seria se você falasse para mim que estava sendo fácil, né? Isso é impossível. E a luta é sua, você é a mãe, com certeza vai ser a luta mais árdua, mas a mais necessária para você agora. Muito obrigado, quero te dar um abraço. Muito obrigado e força.